Essa é a minha geladeira. Sempre que eu a abro, eu vejo alguém lá dentro me gritando. Se assim como eu, você costuma observar rostos em objetos inanimados ao seu redor, como uma cara carrancuda na fachada de uma casa, uma bola de boliche surpresa ou uma careta numa maçã, fique tranquilo, não estamos sozinhos. Isso é uma tendência natural aos seres humanos e não é um fenômeno moderno. Isso já era experimentado por hominídeos primitivos há mais de 3 milhões de anos. Quando você identifica um rosto, uma voz, qualquer tipo de padrão reconhecível em imagens ou sons totalmente aleatórios, você está vivenciando um fenômeno chamado pareidolia. E isso é o que você vai ver nesse vídeo. Mas antes de continuar, lembre que você será melhor quanto melhor for o conteúdo que você consumir. Então, se inscreva no canal e ative seu sininho para você se desenvolver a cada dia mais com os conteúdos aqui da Verve Científica. No vídeo anterior eu falei sobre as falhas da percepção. E lá eu mostrei que uma falha de percepção comum é quando você consegue identificar padrões e significados em coisas aleatórias, vagas e sem nenhum sentido real. Isso é um fenômeno cognitivo tão frequente que tem um nome específico, apofenia. A apofenia é uma tentativa inconsciente e natural do ser humano de achar um significado ou chegar a uma conclusão partindo de informações incompletas ou coincidências. A apofenia pode ser observada em vários campos da atuação humana. Adeptos dos jogos de azar, por exemplo, podem imaginar padrões nos números que aparecem em loterias, nas cartas ou nas roletas, onde esses padrões simplesmente não existem. Um exemplo comum disso é a falácia do jogador, na qual você poderia supor que o resultado do jogo mudaria simplesmente porque uma sequência repetida, mais aleatória de resultados, pudesse afetar o resultado seguinte. Algo do tipo: bem, já que o resultado foi cara 6 vezes seguidas, agora só pode sair coroa. Em estatística, a apofenia está presente. Ela é um exemplo do que os psicólogos chamam de erro do tipo 1, que é uma falsa identificação de padrões nos dados. Pode ser comparado a um falso positivo em outras situações, como num teste médico, por exemplo. Um tipo especial de apofenia é a pareidolia, que se refere à percepção de padrões familiares, tanto em imagens como em estímulos ou ruídos aleatórios e sem sentido. É a pareidolia que explica por que podemos ver animais nas nuvens, gente na geladeira, rostos nas crateras da Lua e escutamos vozes humanas onde elas simplesmente não existem. Claro que não há nada de espetacular em ver um vegetal cortado. Isso é apenas um subproduto dos nossos sistemas de percepção. Isso é apenas uma entre tantas outras ilusões das quais os humanos são vítimas. Neurologicamente, existem duas razões importantes para a tendência humana de ver padrões em ruídos. A primeira é que nossos cérebros são organizados para um massivo processamento paralelo. Este é um arranjo ideal para encontrar padrões, fazer associações e vasculhar grandes quantidades de dados. Em segundo lugar, como nós já vimos nesse vídeo aqui, a nossa percepção é um processo construtivo e ativo. Nesse processo, nós obtemos uma imagem e, em seguida, vasculhamos rapidamente nosso catálogo mental por todas as correspondências possíveis, até encontrar a melhor correspondência e, em seguida, atribuí-la à imagem. Essa nuvem se parece com Darwin, então seu cérebro vai compará-la a Darwin, preenchendo os detalhes para torná-la ainda mais parecida com Darwin. A expectativa também tem um papel importante aqui. Quando alguém lhe diz: tem uma cara naquele carro, imediatamente a imagem vai surgir na sua cabeça. Seu cérebro vai ter analisado o padrão e a construção da imagem que se encaixa perfeitamente. Ao observarmos exemplos de pareidolia, nos dá a impressão que elas não podem ser apenas aleatórios. Mas tudo isso faz parte do truque de como seu cérebro constrói esses padrões. Os detalhes que não se enquadram no padrão não são enfatizados. Aqueles que são importantes para o padrão tornam-se mais proeminentes. Os detalhes que faltam são preenchidos. O seu cérebro conecta os pontos. É incrível como poucos detalhes são necessários para sugerir um rosto e até mesmo uma expressão emocional para os nossos cérebros, que vive em busca de padrões. A pareidolia pode se manifestar de muitas maneiras, envolvendo qualquer um dos nossos sentidos, e não somente a visão. Por exemplo,
Na pareidolia auditiva, você pode vir a perceber vozes num ruído aleatório e atribuir sentido a isso. Alguns casos relatados desse tipo de pareidolia geraram polêmica. Por exemplo, o caso de um modelo da boneca Little Mummy, da Fisher-Price. Essa empresa de brinquedos produziu esse modelo específico de boneca que simulasse risos e balbucios, como os bebês fazem, sem nenhuma intenção maliciosa. Mas semanas depois de seu lançamento em 2008 nos Estados Unidos, um pai ouviu um som balbuciante da boneca dizendo: "O Islã é a luz, Islam is the light". Quando a TV soube disso, uma série de outras reportagens gerou ainda mais polêmica. It's not saying cool, it's not saying mama, it's not crying. It's saying something. It's speaking. This doll's not supposed to speak. Take a listen for yourself. What does that say to you? Islam is the light. E por fim, a boneca foi retirada do mercado. Mas em todos os casos de pareidolia, sem dúvida, é o rosto humano simples a imagem mais recorrente que nos aparece. Isso porque, embora somos bons no reconhecimento de padrões de forma geral, nós temos um talento em especial para ver rostos. E é fácil entender isso quando consideramos os aspectos evolutivos. Uma vez que o ser humano é uma espécie sociável, esses aspectos favorecem nossa habilidade para identificar rostos. Era uma vantagem para os nossos ancestrais serem mais capazes de distinguir rapidamente amigos de inimigos. Reconhecer rapidamente um inimigo que está prestes a atacar pode ser extremamente útil para a sobrevivência. Mas além disso, há uma razão neurológica que é ainda mais importante. Os cientistas identificaram a parte do córtex de associação visual, que é especializada em reconhecê-los e lembrá-los, a área fusiforme da face. Danos a essa parte do cérebro, como um derrame, por exemplo, podem causar uma condição médica que resulta na incapacidade de reconhecermos rostos. Com isso, não é de se admirar que o padrão facial seja o preferido pelo cérebro humano. Sem dúvida, o rosto mais famoso visto como resultado da pareidolia foi visto na superfície de Marte. Isso aconteceu em 1976, quando a espaçonave Viking produziu uma imagem de uma colina marciana que parecia um rosto. Os cientistas já sabiam que o rosto era pareidolia. Eles já estavam acostumados com os truques de luz e sombra que podiam ser produzidos nos diversos terrenos de Marte. Mas a cultura popular interpretou com entusiasmo o rosto em Marte e lhe atribuiu vida própria, discutindo o significado desse rosto e o que ele significaria para a história de Marte, para a vida naquele planeta. Claro que não significava nada. Isso ficou provado quando a NASA obteve uma imagem de resolução mais alta em 1998. Mostrando que o rosto era apenas uma pilha de detritos rochosos. Na Terra mesmo há exemplos de pareidolia mais impressionantes. Basta você usar o Google Earth que você vai se divertir encontrando muitos rostos e padrões reconhecíveis. Certos padrões ilusórios podem ter consequências bem mais profundas que a mera diversão de se ver uma imagem de um bichinho nas nuvens. As pessoas religiosas ou aqueles que acreditam em paranormalidade são as mais propensas a identificar padrões faciais do que os céticos e os não crentes. Essas pessoas podem perceber imagens com temas espirituais ou religiosos, como, por exemplo, muitas formas naturais que aparecem no mundo. Esse fenômeno sempre leva ao fervor e ocorre com muita frequência, tanto que já tem um nome próprio, simulacro. O simulacro, devido à pareidolia, parece ser algo universal e pode se manifestar na adoração da natureza, animismo e o fetichismo, bem como os sistemas de crenças mais formais ou organizados. Por exemplo, em Singapura, a descoberta de calosidades em uma árvore que se parecia com o Hanuman, o deus macaco do hinduísmo, criou um fenômeno social conhecido como a árvore dos macacos. Dentro das tradições cristãs, muitos dos casos relatados envolvem a imagem de Jesus ou outras figuras cristãs, vistas em alimentos. No mundo muçulmano, essas pessoas são capazes de perceber palavras religiosas em árabe, em objetos naturais ou em alimentos, particularmente a palavra Alá ou versos do Alcorão. A pareidolia pode ser divertida, mas se você não está ciente de nossa propensão e facilidade por identificar padrões, uma imagem interessante e divertida pode alimentar ilusões, medos e falsas impressões. Tudo isso turvando seu pensamento crítico. Mas agora, sabendo disso, as chances de você se auto-enganar certamente vão ser menores. É isso. Se inscreva no canal e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.